Ei, Honório, estamos chegando em Manaus. Mas não será possível, dá pra você largar essa porcaria de celular? Calma aí, eu tô vendo curiosidades sobre Manaus. Tem muita coisa legal nesse site que eu achei. Você sabia que Manaus tem 1.250 habitantes? É bastante gente pra um lugar só. Nem tanto, porque o estado do Amazonas inteiro possui 1,5 milhão de quilômetros quadrados. Ai, desculpa aí, senhor sabichão, mas mesmo assim, Manaus é bem povoado. Ô cara, acho que você tá confundindo o populoso com o povoado. E qual a diferença? Tá bom, deixa eu te explicar. Um lugar populoso é aquele em que possui uma grande população absoluta, ou seja, a quantidade total de habitantes naquele determinado lugar. Já um lugar povoado é a população distribuída de habitantes naquele espaço e a área em quilômetros quadrados. Então, Manaus é um lugar populoso e pouco povoado? É, exatamente. E só, você já tá começando a aprender. E olha lá, Sérgio, já tô conseguindo ver a placa de bem-vindo. A few moments later. Criança não brinca mais na rua, não é? É um sábado, tá calor. E não vi nenhuma criança ainda jogando bola ou correndo. Agora que elas possuem videogames e celular, nem querem mais brincar na rua juntas. Por falar nisso, já que aparentemente você é perito nesse assunto, existem mais crianças ou adultos em Manaus? No Amazonas, em geral, a população idosa vem aumentando e crescendo mais do que a de crianças. Isso é bom? Isso é ruim? Depende. É bom porque significa que a expectativa de vida da população está aumentando. Mas pode ser ruim também porque as pessoas estão tendo menos filhos. Isso é ruim para o futuro do país. Mas isso está sendo bem comum no Brasil, né? Tipo, a Cláudia e o Roberto, que são casados faz tempo e não quiseram ter filhos. Sim, essa é uma característica atual da nossa população. A característica é a quarta fase das transições demográficas, cara. Tá, mas o que é isso? É meio que uma tabela com 5 fases que analisa alterações do crescimento vegetativo, que é a diferença entre o número de nascimentos e mortes de uma população, por causa das mudanças sociais e econômicas de um país. Então o Brasil está na quarta fase. Mas o que ela significa? A quarta é a fase em que a taxa de natalidade reduz e há uma estabilização da taxa de mortalidade. Isso está acontecendo em todos os países do mundo? Não, cada país tem uma fase de transição demográfica, como eu já disse antes. Depende de como a economia daquele país está naquele momento. Mas essa transição demográfica tem alguma coisa a ver com o crescimento populacional mundial? Tem sim, porque com o desenvolvimento econômico e a modernização da sociedade são os principais fatores responsáveis pela mudança nas taxas de natalidade e nas taxas de mortalidade, refletindo no crescimento populacional. Então, esse crescimento populacional que vem acontecendo globalmente ocorre por causa do desenvolvimento dos países? Sim, é possível observar esse acontecimento depois da segunda Revolução Industrial, em que a população global era de 1,65 bilhão de pessoas em 1900, e cerca de 119 anos a população global passou desse valor para 7,7 bilhões. Nossa, então o mundo evoluiu bastante, né? Mais ou menos. Porque tem gente que vota em pessoas que apoiam a ditadura e odeiam minorias. As pessoas esquecem da história muito facilmente. Verdade, Honório, mas toma cuidado com o que você fala, porque acho que até assim, agora você pode virar um jacaré. Cada coisa que essas pessoas inventam, né? Sim, e tem muita gente que acredita nessas fake news. E isso afetou muito o Brasil, não é, Serginho? Sim, a quantidade de notícias falsas e desinformação que rolam por aí, principalmente durante a pandemia, fez com que 700 mil pessoas morressem. E mesmo a mídia não falando, ainda temos muitos casos de Covid no Brasil. Que interessante. Acho que vou sair mais com você, Serginho, porque eu fico todo culto depois. Tá bom. Agora me ajuda a terminar de carregar essas malas aqui. 1 hour later.
Ei, você viu o avião que estava passando? Manaus tem avião. Não, isso aí não é avião não, isso daí é o Superman voando pra resgatar um gatinho. Muito engraçado, hein? Olha as coisas que você fala, cara. É óbvio que aqui tem avião. Aqui não é deserto não, mano. Ah, não sei, cara. É que, sei lá, eu achei que Manaus era pobre e... Manaus tá no Brasil, não tá, Honório? Ué, sim. Se no Brasil todo tem avião, por que não teria aqui? Hein? Me diz. Não sei. Então para de falar e continua andando, cara. Estou tão ansioso para explorar esse lugar. Discurso colonizador não cola mais, Honório. Se liga. Em vez de ficar jogando o dia inteiro, dá uma passadinha no Twitter de vez em quando pra aprender algumas coisas. Ai, desculpa, cara. Não foi minha intenção. Ah, tudo bem. Só presta atenção no que você fala da próxima vez, hein? Pode deixar. Por falar nisso, existem mais homens ou mulheres em Manaus? Olha, se eu não me engano, Manaus é a única cidade do Amazonas que possui mais mulheres do que homens. O total de mulheres, pelo que eu me lembro, é de 51,2%. E o de homens é de 48,8%, de acordo com o IBGE. Interessante. Não sabia disso. As mulheres também são maioria no Brasil, né? No quesito populacional, sim, existem quase 5 milhões de mulheres a mais do que homens. Mas na questão de direitos, não. Verdade. Tem gente que pensa que quando falamos que mulheres são minorias, estamos falando de questão populacional. Mas não é o caso. É verdade. As pessoas têm que estudar bastante sobre as lutas sociais para podermos finalmente viver sem ouvir esse tipo de coisa. Verdade. Então, me explica mais sobre esse negócio de discurso colonizador? A few minutes later. Aqui no centro de Manaus existe bastante lojinhas autônomas, né? Isso pode ser considerado trabalho informal? Pode sim, cara. Trabalho informal é tudo aquilo que a pessoa é remunerada, mas não possui vínculo empregatício ou carteira assinada. Então pode ser tanto motorista de aplicativo quanto donos de lojas que não fazem parte de uma franquia. Ambos são considerados autônomos. E isso é bom ou isso é ruim? Depende do ponto de vista de cada um. Tem pessoas que acham bom e tem pessoas que não acham. Mas esse aumento de pessoas no trabalho informal ocorre por causa da influência dos últimos presidentes no Brasil, que influenciam as pessoas a seguirem esse caminho com discursos liberais. Entendi. E é verdade que as mulheres são o gênero predominante no trabalho informal? No mundo todo, em 2018, o trabalho informal representava 40% do trabalho feminino e somente 20% do masculino. Então, podemos dizer que sim. Isso ocorre principalmente por causa da desigualdade de gênero mundial. Não só no Brasil, né? Sim, e não dizendo que o trabalho informal não seja bom, porque é em alguns quesitos. Mas também o trabalho formal dá uma estabilidade financeira que o informal não dá. E é isso que a maioria dos casos é necessário para pessoas que recorrem a esses trabalhos. Porque a população majoritária que exerce as profissões informais são mulheres negras. Uau! Então, além de existir a disparidade de gênero, o trabalho informal também engloba o racismo, que você estava me explicando há pouco tempo, e eu acho que agora eu entendi. Exato. Então, o trabalho informal é algo bem mais profundo do que eu pensava. Obrigado, Serginho, por colocar um pouco de conhecimento nessa minha cachola. É pra isso que eu tô aqui, parceiro. E bora terminar de olhar essa cidade incrível? Bora, cara, pode contar comigo. Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser.